Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós estamos aqui para trazer para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD em Casa. O tema de hoje, a eterna redenção. E o texto, Hebreus 9, 24 a 28, é a lição de número 9, que nos diz a palavra de Deus. Desculpe aí, o espirro, saiu fora de hora. Hebreus 9, 24 a 28. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim, também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então Jesus, ele vai voltar, não mais com aquela posição de perdoar os pecados, de sacrificar-se pelos pecados da humanidade, como muitos estão pensando, mas ele vem para trazer a salvação, trazer a definição da nossa vida, trazer a sentença que para uns será de liberdade eterna e para outros de condenação eterna. Então vamos ver o que nos diz a nossa lição de hoje. O objetivo da nossa lição: descrever os efeitos da obra expiatória de Cristo na vida do cristão, enfatizando a purificação do coração, a confissão pública da fé em Jesus e a prática do amor fraternal como evidências de um novo coração. Na lição anterior, refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança e seus ritos e cerimônias. Hoje, continuaremos essa reflexão mostrando que Jesus é o sumo sacerdote perfeito que revela o Pai e somente por ele o adoramos em espírito e em verdade. Então, só através de Cristo, não há como fazer adoração através de outros meios ou personagens. Só Cristo pode receber a nossa adoração. Primeiro momento da nossa lição: o culto da antiga aliança. Assim como expresso acima, o autor da carta aos Hebreus prossegue sua sustentação, segundo a qual é o sumo sacerdote perfeito. Acompanhamos o seu argumento desde o capítulo 7, em que, à luz do Salmo 110, um salmo messiânico, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tal afirmação significa que Cristo é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote eterno. Enquanto rei, ele governa sobre todas as coisas. Enquanto sacerdote,
Ele é o eterno e perfeito mediador entre Deus e o homem. No capítulo 8, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque o sacerdócio que havia na antiga aliança não era capaz de alcançar a perfeição, visto que todos os sacerdotes que ministravam no culto eram pecadores e imperfeitos, sendo inclusive necessários sacrifícios pelos seus próprios pecados. Na nova aliança, outorgada por Deus, Cristo, aquele que não cometeu pecado, habita por meio do Espírito Santo naquele que crê e imprime a sua lei em seus corações. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, o Espírito Santo dirigirá o seu povo, levando-o ao conhecimento de Deus e à adoração verdadeira. Então, nós precisamos, como diz aqui, imprimir em nossos corações a ação do Espírito Santo para que ela perdure e ele continue agindo em nossos corações, em nossas vidas. Ora, é justamente sobre a adoração verdadeira que o autor da carta aos Hebreus nos chama a atenção, no início do capítulo 9, para mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele pode nos levar a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ele afirma isso tendo como base o culto na antiga aliança, mencionado os objetos do tabernáculo e sua aplicação na vida e obra de Cristo. Então, aqui abrindo um parêntese, somente ele ele é o único que pode nos levar ao Pai em espírito e em verdade. Como o próprio Jesus disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós chegamos ao Pai. Isso quer dizer que, por mais que você encontre outros atalhos chamando-os de caminho, eles não são caminhos para chegar à presença de Deus. O autor da carta aos Hebreus menciona que no tabernáculo havia 2 recintos especiais: o santo lugar, onde havia o candelabro que tinha a finalidade de iluminar o tabernáculo, Êxodo 25, 37. A mesa e os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos de Israel, Levítico 24, 5 a 9. E no lugar mais interior do tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, onde se encontrava o altar de ouro em que se queimava incenso, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o sangue do sacrifício ao Senhor pelos pecados do povo. Êxodo 30, 1 a 10. Era nesse santíssimo lugar que ficava a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do culto, porque representava a presença de Deus no meio do seu povo, e que continha as tábuas da lei, o bordão de Arão, Números 17, 8 a 10, e um pouco do maná, Êxodo 16, 33. Então, nesse lugar santíssimo, só o sumo sacerdote poderia entrar. Com o sacrifício de Cristo, agora todos nós possamos chegar à presença de Deus, independente de qualquer intercessão. Então, que nós possamos entender isso e saber que Cristo veio abrir as portas para que nós chegássemos ao Santíssimo e ali oferecêssemos o nosso próprio pedido de redenção pelos nossos pecados. Com todos esses ornamentos, além de outros tantos descritos nos livros do Êxodo e de Levítico, podemos compreender a aplicação que o autor da carta aos Hebreus mostra, em que o culto da antiga aliança
apesar da riqueza em símbolos e significado, apontava para coisas muito mais excelentes que estavam por vir. Era apenas uma parábola para a época presente, Hebreus 9:9, pois eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava o culto, Hebreus 9:10. De fato, para nós, aqueles que vivemos sob a nova aliança, em que a presença do Espírito Santo em nossos corações nos leva ao entendimento das coisas pertencentes ao Senhor e à adoração verdadeira, parece um tanto difícil compreender a quantidade enorme de descrições das cerimônias de adoração na antiga aliança. Na nova aliança, estabelecida por Deus através de Jesus, a adoração é uma expressão do coração dirigida e impulsionada pelo Espírito Santo. Assim, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele conduz a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só a verdade em Jesus Cristo. Segundo momento da nossa lição: Jesus, sacerdote e sacrifício. Por conseguinte, o autor da carta aos Hebreus nos aponta outra importante verdade sobre Cristo e sua obra redentora. Além de ser o sumo sacerdote perfeito, Jesus também ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. A parte central do culto da antiga aliança era o derramamento do sangue de um animal puro para a remissão dos pecados, pois sem esse sacrifício não haveria perdão pelos pecados, como podemos observar no livro de Levítico, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6. Isso posto, o autor da carta aos Hebreus nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou no santuário celeste, não feito por mãos humanas, como o antigo tabernáculo, e não oferecendo sangue de animais para expiação e redenção do povo, mas ofereceu seu próprio sangue, sem mácula, a Deus. Por isso, somente por meio do sacrifício de Cristo é possível purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Mais uma vez, devemos relembrar que na antiga aliança os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, feito pelos filhos de Israel e orientados por Moisés, que, por sua vez, recebera toda a orientação sobre como fazê-lo do próprio Senhor. O problema que não poderia ser resolvido facilmente diz respeito ao fato de que o lugar da adoração a Deus nunca poderia ser santificado plenamente, pois as mãos que prepararam o tabernáculo eram pecadoras. Os sacrifícios feitos no tabernáculo eram ministrados por pecadores, e todos os objetos sagrados do tabernáculo foram confeccionados por mãos pecadoras. Assim, era necessário um santuário puro, um sacrifício puro e um sacerdote puro, e tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus sustenta que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, intercedendo pelos nossos pecados e cobrindo cada um de nós com as suas bênçãos poderosas. Assim, podemos perceber também que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é o intercessor eficaz. Aquele que entrou no santuário celeste pelo seu próprio sangue
purificou-nos dos nossos pecados e intercede por nós diante do Pai. Ou seja, ele não precisava oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, como na antiga aliança, porque ele não tinha pecado. Então, era a pessoa perfeita para interceder pelos nossos pecados. Mais uma vez, podemos lembrar as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 34, no qual questiona sobre quem poderá nos condenar. Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Da mesma forma, podemos lembrar das palavras do apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado seja Deus pela obra de Cristo, a nossa interna redenção. Só Jesus pode interceder pelo mundo inteiro. Terceiro momento, uma vez para sempre. Ora, essa redenção é eterna, porque o sacrifício de Cristo é superior àquele da antiga aliança. Naquela dispensação, o sumo sacerdote tinha a obrigação de oferecer sacrifícios pelo povo, pois este continuamente pecava contra o Senhor e se desviava do seu caminho em seus corações. Porém, Cristo ofereceu a si mesmo e para sempre em seu sacrifício puro, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Hebreus 9, 28. Confiemos, portanto, em sua promessa gloriosa de eterna redenção. Em Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que entrou no santuário celeste e intercede por nós. Confiemos em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados e que no derramar do seu sangue por nós estava tornando propício o perdão das nossas iniquidades e nossa entrada no céu. Diante de tão grande amor que nos constrange, só nos resta prostrarmos em adoração genuína àquele que tudo isso fez por nós. Só Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, diz o hino sacro. Agora, finalizando a nossa lição, para pensar e agir. A adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade, como frutos de lábios que confessam o seu nome. Pergunta: como têm sido suas expressões de adoração? Estamos adorando a Deus de coração puro ou estamos apenas oferecendo um louvor belíssimo, lindo, agradável aos ouvidos? Muitas vezes estamos fazendo isso somente materialmente. E alguns que se dizem profetas o fazem tão somente pelo dinheiro que recebem. 2. Você fica constrangido pelo alto preço pago por Jesus por conta dos nossos pecados? O amor de Cristo nos constrange, diz a palavra de Deus. Qual o sentimento que você exprime diante de tão grande amor? O amor de meu Deus é ventura. E nós confiamos na eficácia desse amor para que tenhamos o livre acesso à vida eterna com Cristo. E finalizando, você anseia pelo céu?
testemunho sobre isso. Muitas vezes a pessoa canta, né, o hino: Tu anseias hoje mesmo a salvação. Mas, às vezes, anseio pela salvação do momento. Amanhã voltam ao pecado antigo. Que nós possamos viver nessa ansiedade santa da chegada, da volta de Cristo, digo, e da nossa ida para os céus. Muitos irão antes dele voltar, como tem acontecido. Oxalá ele voltasse muito breve e pudéssemos ver e vislumbrar esse momento maravilhoso que só através de Jesus nós alcançamos. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai eterno, clamamos ao Senhor pelas nossas vidas, mas antes, Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor é e faz em nós, por nós e através de nós. Ó Deus, perdoa os nossos pecados sempre, dá-nos a tua graça salvadora e vivifica os nossos corações diante de ti, ó Deus, para que o nosso louvor seja um louvor genuíno a ti. Queremos, Deus, clamar pelos nossos familiares, filhos, netos, bisnetos, toda a nossa família em sua extensão. Também queremos, Deus, te agradecer por aqueles que estiveram enfermos, internados em hospitais e já retornaram a casa, estão agora na recuperação, por aqueles, ó Deus, que clamam ao Senhor, que estão precisando dos teus cuidados, vivendo em aflições neste mundo, Deus, pelos enlutados, ó Pai, conforta os seus corações e dá-lhes a segurança de estarem em suas mãos. Senhor, abençoa os nossos dias. Continua, Deus, nos ajudando na nossa caminhada até o momento final. E venha, ó Deus, dar a cada um de nós a certeza de que contigo somos mais que vencedores. Muito obrigado, Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. De Jesus a doce voz ouvi, eu, pecador. Aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meus pecados sim expiou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me, meu Jesus. Que maravilha! Temos essa certeza de que Cristo nos salvou da perdição, perdoando os nossos pecados e dando-nos a garantia da vida eterna. Que assim seja com você também. Estamos caminhando para o final de mais uma EBD com você, mas queremos lembrar uma coisa. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Dia do Senhor. Dia de estarmos na casa do Senhor. Que você aproveite esse domingo almoçando aí na comunhão da família, quem sabe de amigos, mas que não se esqueça de logo mais estar na casa de Deus para cultuar ao Senhor. Hoje nós teremos batismos nas águas. Muitos irmãos estarão descendo as águas ali na confissão dos seus pecados. É outra coisa que nós queremos lembrar a você também. No próximo sábado, dia 7, às 4:30 da tarde, teremos nosso momento de
encerramento do ano das nossas atividades do Ministério Viver Bem, nosso encontro da terceira idade. Queremos convocar você a estar conosco ali na primeira igreja. Será um programa diferente, realizado ali na garagem da igreja, e que você possa levar outras pessoas também. E para a nossa confraternização, você pode levar um pratinho de salgado, alguma coisa, um suco, e nós estaremos, ao encerrarmos, confraternizando todos naquele momento festejo de harmonia e comunhão. Você é o nosso convidado. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?